Tardam, o mundo está passando por mudanças, né? E as dinâmicas populacionais são uma espécie de métrica que nos ajuda a entender um pouco isso. A Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgou recentemente a última edição mais recente do World Population Prospectus. É um estudo, um levantamento que mostra como o futuro vai ser em termos de população mundial. A gente preparou esse material que traz um levantamento, né, traz um detalhamento desses dados e mostra um pouco como é que o Brasil aparece nesse cenário. O Brasil, ele vai atingir o pico da população ainda neste século, no século 21, mas logo ali entre 2040 e 2046, a população vai começar a regredir. A gente tem também alguns dados interessantes, como a quantidade de habitantes no mundo. A ONU projeta que a gente vai atingir aí os 10 bilhões de habitantes, ali mais ou menos em 100? Em 2040, por aí, em 2060, por aí. A gente tem essa questão aqui no Brasil, que é o aumento da longevidade e o encolhimento da população, porque o aumento de pessoas idosas acaba pressionando os serviços de saúde, o sistema previdenciário, e a gente também tem questões como o mercado de trabalho, porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, o mercado de trabalho ainda é bastante etarista. A gente vai ter aqui é um mapa mundi mostrando a variação da população mundial entre 2024 e 2100, é isso? Exatamente. E aí o Brasil, menos 23%. A gente traz a porcentagem espalhada pelo mundo, né? Mostra essa distribuição. Os países que vão ter uma diminuição, uma queda, vai ter uma explosão populacional, principalmente ali nos países africanos. E nações emergentes como o Brasil vão ter esse encolhimento mesmo da população, inclusive o envelhecimento. Na China, queda de 55%. Exatamente. Nossa. Isso aí já impacta também questões geopolíticas, tem toda uma conjuntura que vai ser afetada por isso. Então, a ONU acaba trazendo um pouco também para preparar os países, né, para que os governos consigam administrar um pouco melhor. E a gente foi em busca de especialistas que pudessem explicar um pouco o que justifica, né, por exemplo, o envelhecimento dos brasileiros até o fim desse século. E aí a gente tem também a diminuição das pessoas em idade ativa. O Márcio Mitsu, por exemplo, uma das fontes dessa reportagem, que ele é demógrafo e gerente de projeções populacionais do IBGE, ele fala um pouco sobre a taxa de fecundidade, né? As mulheres, elas estão tendo menos filhos. A gente tinha antes, há poucas décadas aqui no Brasil, as mulheres tinham entre 4 a 6 filhos. Hoje elas têm um filho e às vezes nenhum. Então o Márcio, ele traz um pouco dessa perspectiva, né? Mudanças na inserção das mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, aspectos culturais, tudo isso tem impactado também e a gente vai perceber lá na frente essa diminuição da população em idade ativa. O que é esse gráfico aqui? Aqui são os habitantes, da evolução dos habitantes no Brasil nas últimas décadas, né? A gente tem aqui, desde 1822, como a população brasileira foi crescendo e como ela depois deve regredir, né? Ou seja, ela ainda está crescendo, mas muito lentamente, e daqui a pouco começa a haver uma queda, né? E aqui a gente também mostra um pouco como deve ser o percentual de pessoas com mais de 60 anos, né? Como ao longo dos anos essa pirâmide foi aumentando, conforme o passar dos anos ela foi ficando maior, tanto para os homens quanto para as mulheres. A gente vai ter uma quantidade de idosos bem grande, isso deve pressionar bastante os serviços de saúde, sistema previdenciário, mercado de trabalho, principalmente. Esperança de vida ao nascer, né, no Brasil. Que também é algo que foi aumentando. Mesmo a reportagem, hein? Nossa, exatamente. Deu muito tempo. Quanto tempo para produzir essa reportagem? Geralmente a gente faz em uma semana, essa foi uma delas. A gente faz o levantamento de dados, também foi buscar alguns personagens, tem um casal jovem nessa reportagem que justifica por que não quer ter tantos filhos. Uma mulher também fala um pouco sobre a dificuldade para encontrar cuidadores de idosos, é uma profissão que certamente vai ser mais demandada.
E vai ter algum desdobramento essa reportagem? Com certeza. A ONU ela fica divulgando esses levantamentos. Existem mudanças que podem acontecer, porque são projeções e não previsões, né? Pode acontecer uma emergência de saúde pública como uma pandemia. Pode acontecer uma guerra. Isso vai acabar afetando também a quantidade de pessoas no mundo. Então, a gente continua acompanhando esses levantamentos e traz atualizações para vocês aqui. Taxa de fecundidade em 1950 foi de 6,28. As mulheres tinham entre 6... A gente conversa, inclusive, com a personagem que ela fala, a bisavó dela teve 10 filhos, a avó teve 6, a mãe teve 2 e ela pretende ter só 1. Então, foi mudando, foi despencando, na verdade, né? Mas a média ser 6,28, nossa, é muito filho mesmo.